amigos do agronegócio. Sou jornalista da agência Safra, Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, 14 de março. Estamos começando mais um vídeo clima na semana. Antes de dar o boa tarde para o Marco Antônio dos Santos, digo para você que não se inscreveu no nosso canal no YouTube, que inscreva-se, que ative as notificações, entre no nosso site safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, peça uma demonstração gratuita. Bom dia, Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima, nosso parceiro, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Alessandro, boa tarde a todos aí, né? A gente estava acostumado a gravar de manhã, então um bom dia, mas eu tive Isso alguns aí. imprevistos de internet, né? Hoje é de manhã. Acontece com todo mundo, Sim, Bom, mas Marco, vamos lá. tem que te perguntar, porque tu estiveste aqui no Rio Grande, amado, na semana passada, participando da Expo Direto 2022, diretamente de Não Me Toque, ocorreu entre 7 e 11 de março na Cotrijal. Tenho que te perguntar o que o povo estava falando lá em relação ao clima, o Rio Grande do Sul sofrendo muito nos últimos anos com o clima, quebra nessa safra muito grande para soja, para milho. O pessoal conversou contigo em relação a isso? Já está todo mundo meio calejado com essa questão climática, né, Marco? Olha, Alessandro, primeiro eu fiquei lá de terça a quinta, né, lá na Expo Direto, e acho que eu atendi quase a feira inteira, né, de tanta gente que passou ali pelo stand. E assim, eu me surpreendi um pouco, porque eu achava que eles ainda estavam muito pessimistas ainda com a safra de verão, porque o Rio Grande esse ano quebrou tudo, né? Quebrou milho, quebrou soja, quebrou arroz, quebrou tudo, né? E os mananciais estão, muitas minas já não existem mais por conta da seca. No entanto, acho que eles já absorveram essas quebras, e quebras extremamente significativas. Acho que quase a totalidade dos produtores que passaram lá no stand que eu estava, falaram que nunca tinham colhido uma safra assim. A safra de 2012 e a safra de 2005 também foram quebras, mas eles falaram assim, mas lá eu colhi 10, 15 sacos, eu estou colhendo 3 sacos por hectare. Então, realmente, esse ano a quebra foi muito maior. Mas eles tinham simulado já a quebra e eles queriam saber algumas coisas. Primeiro, como vai ser o inverno, porque eles estão apostando tudo e mais nada no trigo, né? O Rio Grande do Sul tem uma perspectiva de aumentar a safra em 30% esse ano de trigo, então vai ser um aumento extremamente considerável, né? Aumentar um terço da safra no Rio Grande do Sul de trigo, e se a laninha vai mesmo se estender até o segundo semestre, principalmente no verão de 2023, né? Acho que essa era a grande preocupação, porque os caras falaram, eu não aguento mais uma seca dessa, né? Não dá. Uma seca a gente aguenta. 2 desse nível, não dá, né? Então, acho que essa era a grande preocupação. E foram basicamente essas perguntas que eu mais respondi lá. E depois um outro queria saber sobre os Estados Unidos, né? Porque já está na iminência dos Estados Sim. Unidos agora. Né? Bom, e o que tu respondeu para eles dessas duas questões aí do Então, trigo vamos e lá. até onde vai a laninha? Então, vamos lá. Safra de inverno, acho que tem tudo para ser uma safra dentro de uma normalidade. A laninha está perdendo forças, ainda muito gradativa, mas está acontecendo um fenômeno agora que é o seguinte: a região central do Oceano Pacífico, onde se caracteriza a laninha, ainda se mantém fria, não tem como não falar isso. Só que a região que banha a costa da América do Sul, né, que a gente chama de Ninho mais 2, ela está se aquecendo muito fortemente agora, juntamente com o Atlântico quente, isso traz chuvas. Né? Então, por isso que voltou a chover com uma certa regularidade no Rio Grande do Sul agora, nessas últimas 3 semanas, né? Desde o Carnaval, né? Desde aquela final de semana de Carnaval, que já vem chovendo com uma certa regularidade, os modelos indicam mais chuvas para lá. Então, de uma certa forma, eu apostaria forte, eu estava falando para eles que apostem forte na cultura do trigo. Não tem geadas previstas para agora, então isso favorece. Aí todo mundo, mas e com previsão de geadas lá para setembro, outubro, né? Que aí sim
início de março, fazer uma previsão de geada, meu, não tem como. Então, eu falei assim, meu... E aí eu brincava, porque mesmo que eu falasse que ia ter geada em setembro, tudo, vocês iam deixar de plantar? Não, a gente não ia deixar de plantar. Então, plantem, né? E apostem pesado. A única coisa que eles estavam reclamando bastante era do preço do fertilizante, que subiu muito, né? O produtor de trigo não é aquele produtor de trigo não é aquele que se planeja, né? Um ou outro se planeja, tal, mas o, acho que 80% dos produtores eles vão saber nos 45 minutos se vão plantar ou não trigo, né? E com os preços que estão os fertilizantes, vocês sabem muito bem, isso pode ser um pequeno entrave à produtividade, não ao aumento de área. Eles vão aumentar a área, pode ser que eles diminuem a adubação, mas que plantar eles vão, né? E com relação à laninha, nós da Rural Clima não trabalhamos com a perspectiva desse continuidade da laninha até o segundo semestre. A gente acha que a laninha perde forças agora, né? Ela está perdendo um pouquinho de forças, ela vai perder, e entramos no segundo semestre dentro de uma normalidade, talvez com um pouco de viés negativo ainda, né? Mas com muito mais tendendo a uma neutralidade do que uma laninha, uma terceira laninha. Então, é isso que a gente está vendo daqui para frente. Bom, primeiro, Marco, sobre o aumento do custo dos fertilizantes, eu vou deixar um cardzinho na tela aí, nosso operacional vai deixar para verem um vídeo que a gente gravou especialmente com a nossa analista de fertilizantes sobre o impacto da guerra, né, da Rússia com a Ucrânia sobre isso. E, Marco, bom, vamos entrar no assunto clima na semana. Como é que está? Eu falei com o Alexandre Nascimento, teu colega, nosso parceiro também da Rural Clima, na semana passada, e ele dizia que o pessoal tem que correr essa semana em algumas regiões do Brasil para terminar a colheita da soja e avançar bem no plantio da safrinha, porque vem umidade aí no centro-norte, principalmente. Me parece que é por aí, né, Marco? Temos bastante instabilidade em muitas regiões do Brasil, o que vai atrapalhar um pouco esses trabalhos de campo. Né? Se você pegar observa que a frente fria de São Paulo, nesse início de semana, e isso canalizando chuvas a grande parte do Brasil. Então, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, essa metade mais sul de Minas, né, pegando partes do Cerrado, o Triângulo, a região sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, né, e até mesmo algumas áreas norte do Mato Grosso do Sul, com muitas chuvas agora, nesse início de semana ainda, né? Já o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, Paraguai e Argentina, com poucas chuvas, né? Chuvas mais concentradas. E o Mato Piba também com chuvas regulares. Então, por isso que o Alexandre, na semana passada, fez esse comentário, essa previsão, e está se confirmando hoje essa previsão, né? No entanto, na sexta-feira, uma nova frente fria avança no Rio Grande do Sul, que vai levar chuvas novamente ao estado gaúcho. Isso é muito bom para aquelas... Porque o que eu vi lá também, muita soja, eles estão chamando de soja safrinha, né? Aquela que foi plantada em cima do milho. Muita gente que não ia colher milho já antecipou lá, passou a grade e meteu soja ali em janeiro e fevereiro. Então, tem muita soja no campo e essas chuvas estão beneficiando. Então, quem tem essa soja pode até colher algo bom, sabe? Lógico que não excepcional, como ia colher se fosse uma safra normal, mas os 35, 40 sacos. Para quem está colhendo 3 sacos hoje, colher daqui a um mês uns 40 sacos com o preço que está o mercado hoje, meu amigo, é colocar um dinheiro no bolso, né? Recupera partes da safra. Mas que a gente vê realmente essas chuvas mantendo uma condição extremamente favorável aí ao desenvolvimento das lavouras, tanto de soja e milho, e corram, porque essa semana tem chuvas diárias. Nada de invernada, não tem invernada, mas tem chuvas diárias, que muitas vezes atrapalha muito mais do que uma própria invernada, né? Mas tem chuvas diárias sobre a região central do Brasil. E, Marco, bom, a gente tem então uma condição até o final de semana um pouquinho mais sem chuva, mais aqui para o sul, né? Mas com uma instabilidade maior para o centro-norte, e temos aí no final de semana chegando aí uma frente fria aqui para o sul, que aí sim vai trazer umidade, mas em linhas gerais tu diria que o clima está realmente melhor, de um modo geral, sem dúvida nenhuma?
passou o pior, verdade, assim, o pior que podia acontecer esse ano ficou não, nesses 2 esse ano não, primeiros esse meses. semestre, né? Vamos Sim. pôr assim, esse semestre, ou essa Não, tá, safra. esse. Estou exagerando É, na não é, longevidade porque da assim, a nossa gente não estimativa. sabe, assim, Alessandro, Sim. tudo que eu falar agora para o segundo Não, eu sei semestre, disso, eu sei. o grau de erro, eu É posso enorme. falar, assim, ó, se eu falar aquela aninha, eu tenho 50% de chance de acertar, se eu falar, não, eu tenho 33% de chance de acertar, se é o ninho 33 e neutro 33. Então, qualquer uma que eu falar, as chances são as mesmas de eu acertar, Sim. tá? Mas para o Então, semestre, assim, então, eu acho que já, eu agora. acho que já, a única preocupação que eu tenho, e aí vai muito em contra até da sequência de plantio, do monitoramento de plantio que a safra faz, é que algumas regiões como Goiás, Minas Gerais, plantou-se muito milho agora no mês de março. E os modelos não estão indicando muitas chuvas a partir do dia 20 de abril para essas áreas. Então, se você pensar que o milho precisa de, no mínimo, 60 dias de chuvas, e para aquele milho que foi ali, entrou em germinação no dia 10 de março, ele precisa de chuvas até 10 de maio, correto ou não? 60 dias. E não vai ter essas chuvas. Até podem cair chuvas no comecinho de maio ali, mas não é certeza que vai cair em cima dessa lavoura. Né? Então, assim, eu fico preocupado, sim, com esses plantios agora em março. Para quem semeou até fevereiro, cara, tá tranquilo. Para o Rio Grande do Sul, que está pensando na safrinha e já está de olho no trigo, eu acho que é uma safra dentro da normalidade. Tá? Eu acho que, assim, o pior realmente já passou. Para os dois lados, né? Porque Sim. diminui a seca agora no sul e as chuvas não ficam mais invernadas na região central, porque tivemos grandes impactos também pelo excesso de chuvas, né, Alessandro? Sim, é verdade. Só atualizando os dados que Safras divulgou aí no final da semana passada, na verdade, agora a gente tem o do plantio da safrinha atualizado há pouco, no dia de hoje mesmo. A plantio da safrinha atinge 84,3% no Centro-Sul. Isso mostra que estamos regular em relação à média praticamente dos últimos 5 anos, que é 83,7% para esse período, bem avançados no Centro-Sul, isso é Centro-Sul, bem avançados no Centro-Sul em relação a igual período do ano passado, quando tinha 71,5%. E você citou, Marco, Goiás com 84,8% dos trabalhos realizados, que mostra aí um avanço em relação à média dos últimos 5 anos em Goiás, que é 81,8%, 3 pontos percentuais avançado em relação a média, né, dos últimos 5 anos. E na soja, Marco, a colheita realizada até 11 de março chega a 60,5% no Brasil, o que mostra um bom avanço aí em relação à média normal para o período, que é de 51,6%. O pessoal está mandando brasa aí, está acelerando mesmo. Arrochado, né? Tá arrochando ainda. Mas também, né? Plantou-se... o Sul, muita gente ali no Rio Grande do Sul, o Paraná, anteciparam a colheita por conta que também não tinha grão para colher, porque a perda foi um pouco maior esse ano, então também é justificável esse avanço rápido aí. Certo. Bom, Marco, muito obrigado. Eu acho que a gente tem notícias um pouco melhores aí em relação ao clima, né? Ainda bem. Graças a Deus, né? É Graças verdade. a Deus. E muito obrigado, Marco. Uma boa semana. Continuamos nos falando. Um abraço. Eu que Entre agradeço. no nosso site safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative notificações para saber dos nossos novos materiais. Segunda-feira sempre tem um novo vídeo, Clima na Semana, com o Marco Antônio da Rural Clima. Um abraço, Marco. Boa semana. Eu que agradeço. Um abraço a todos aí.